Bom dia, então, pessoal. A gente vai trabalhar na aula de hoje sobre a lei dos cossenos. Vamos iniciar a aula, então, falando do conteúdo. Depois eu quero conversar um pouquinho sobre o Khan Academy, né, as atividades que vocês fizeram na semana passada e quem não fez, principalmente, ver os motivos por que não estão conseguindo resolver. E depois tirar as dúvidas dos exercícios da aula passada, que é da lista 2. E ainda o resto da manhã fica para as dúvidas da aula de hoje, dos exercícios da lista 3. Certo? Então, a gente vai estudar hoje mais um conteúdo, né? Mais um conteúdo chamado então Lei dos Cossenos, que vai dar conta da resolução de alguns triângulos, que também são um pouquinho diferentes do que a gente já viu do triângulo retângulo, né? Mas a principal característica para aplicar a lei dos cossenos, né, é identificar que nesse triângulo a gente só vai conhecer um ângulo dado. Então, por exemplo, se eu conheço apenas um ângulo, eu posso aplicar essa lei dos cossenos para descobrir algumas medidas, né, as medidas de algum dos seus lados. Na aula passada a gente estudou então a lei dos senos, que a gente precisava conhecer dois ângulos, né? E com dois ângulos a gente conseguia determinar uma medida. E quando eu tinha um triângulo retângulo, na outra aula, então na primeira aula, a gente conseguiria também apenas com um ângulo descobrir as medidas, mas aí eu tinha um triângulo retângulo, tá? Então agora aqui eu estou falando de um triângulo qualquer, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha como que a gente chega na fórmula, né? Então a lei dos cossenos é uma parte da generalização da utilizada em situações envolvendo os triângulos, né? Esses triângulos não possuem um ângulo reto, né? Portanto, as relações trigonométricas lá do seno, cosseno e tangentes não são válidas para essas medidas, né? Então, utilizamos então a lei dos cossenos. Considere então um triângulo acutângulo, né? Um triângulo onde os ângulos internos são menores de que 90 graus. Nesse triângulo a gente tem algumas medidas conhecidas, né? Eu tenho a medida do lado A, a medida do lado B, a medida do lado C. O H é a altura relativa à base, BC, né? Então, se eu olhar para essa base e traçar a altura, o X e o Y são os segmentos, né? O X é essa partezinha de cá, o Y é essa parte de cá, né? Que dividiu essa altura aqui em duas partes. E para a gente chegar, né, obter a lei dos cossenos, a gente vai acabar fazendo algo muito parecido que a gente fez na semana passada, que é dividir este triângulo em partes que a gente conhece. Então, a primeira parte que a gente conhece eu vou colocar aqui em vermelho, é como se eu fosse repartir aqui, ó, esse triângulo ABH, né? Então, se eu olhar para este triângulo aqui, ó, ABH, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, porque ele é retângulo, ele tem um ângulo reto, né? Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, o que o teorema de Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa é o C, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, h ao quadrado mais o x ao quadrado. E eu posso, a partir desta equação do teorema de Pitágoras, isolar a medida do h, né? Se eu deixo o h sozinho, basta passar do x ao quadrado para o outro lado, e eu tenho essa equação 1. Ó, que a altura ao quadrado é a mesma coisa que a medida do lado c ao quadrado, menos a medida do lado x ao quadrado. Pessoal, ok aqui na equação 1? Coloca ali no chat para mim se está tudo bem. Beleza, vou trocar de cor aqui, vamos pegar o azul. E vamos olhar agora para o outro triângulo, aqui considerando essa leitura. ACH, então se eu pegar agora o A, vou até o C e até o H, né? Tudo bem? Então, se eu olhar agora para esse triângulo, ele também tem um ângulo reto de 90 graus, e eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Quadrado da hipotenusa, b ao quadrado, é igual a h ao quadrado, mais o y ao quadrado, os catetos ao quadrado.
Se eu isolar o h a partir daqui, eu passo o y para o outro lado, e eu tenho, então, essa equação aqui em azul, h ao quadrado é igual a b ao quadrado menos y ao quadrado. Tudo bem na equação 2? Aplicamos Pitágoras nesse lado do triângulo retângulo. E isolei a medida da altura. Ok, pessoal, também? Agora, se eu comparar a equação 1 com a equação 2, né, olhando para a equação 1 e a equação 2, o que eu posso observar? Que o h ao quadrado é igual ao h ao quadrado, né? Eu tenho o h ao quadrado na equação 1 e o h ao quadrado na equação 2. Então, eu posso escrever na primeira parte, vamos até nomear aqui em cima em vermelho, ó, que x menos o x ao quadrado, ó, c menos x ao quadrado, é a primeira equação 1 lá, né? É a mesma coisa que a equação 2 aqui, o b menos o y ao quadrado. Né? E aí eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho uma igualdade aqui, posso trabalhar nessa equação pensando agora que eu quero descobrir uma medida, né? Por exemplo, se eu quisesse descobrir essa medida do lado b, então eu poderia isolar o b ao quadrado aqui. Então, se eu isolar esse b ao quadrado aqui, o c menos o x está nesse lado, e o menos y desse lado vai para o outro lado como mais y ao quadrado. E aí eu chego nessa equação, b ao quadrado é igual a c ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Dúvidas até aqui? Tudo bem. Tá, então vamos continuar. Então, a gente já chegou na equação aqui do b ao quadrado, c ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora, eu posso perceber que a medida do meu y, né, a medida do y, esse lado aqui do desenho, ele pode ser escrito, né, como a medida do tamanho A, que é o tamanho todo aqui, né, menos a parte do x. Então, tá aqui, ó, que o y é a mesma coisa que a medida do A menos a parte do x. E aí eu vou trocar lá onde eu tinha y ao quadrado por A menos x. Então, vai ficar A menos x ao quadrado. Se eu resolver essa equação A menos x ao quadrado, como que eu faço para resolver essa equação A menos x ao quadrado? Vamos abrir um parênteses aqui. Então, o que é? É A menos x ao quadrado. Vai ficar como A menos x. A menos x ao quadrado. E aí, para multiplicar, resolver isso, o que a gente faz? A vezes A vezes x, x vezes A e x vezes x. Vamos ver, então. A vezes A ao quadrado, tá aqui. A vezes x menos ax. Quando eu multiplico x com A, eu tenho outro ax negativo, né? Ax com ax. 1ax menos 1ax, eu tenho menos 2ax. E por último, então, x ao quadrado vezes x vezes x ao quadrado, menos com menos, mais x ao quadrado. Então, o que eu posso, ou até aqui agora, vamos olhar até antes de eu chegar na equação de baixo. Até essa parte, pessoal, multiplicar aqui, substituir o y por a menos x, resolver o quadrado. Tranquilo, tem alguma dúvida?
Tá. Agora, o que a gente pode fazer, né? Eu posso tentar ver se tem alguma coisa para mim simplificar nesta linha. Ó, se eu olhar para esta linha, tem alguma coisa que eu posso cortar aqui? Mas se vocês enxergam. Nessa linha aqui, ó. Dá para cortar o x ao quadrado e menos x ao quadrado. Ótimo, Vitor. Ó, menos x ao quadrado com mais x ao quadrado eu simplifico, corta. Então, me sobra o a ao quadrado com o c ao quadrado e 2x, que é a equação 3. Né? E agora a gente já está quase terminando a dedução da lei dos cossenos. O que eu tenho aqui ainda que eu posso aplicar agora nesse desenho é que eu posso olhar para esse primeiro triângulo aqui, na parte retângulo, né, na parte que ele é um retângulo, né, no triângulo ABH, né? Então, vou olhar aqui para o ABH. Lembra que por ele ter um ângulo de 90 graus, eu posso aplicar as leis aplicar seno e cosseno ou tangente. Então, se eu quisesse descobrir o ângulo desse B aqui, né? Então, o ângulo do cosseno do B é o cateto oposto pela hipotenusa. Né? Então, aqui está escrito aqui, ó, que o cosseno do ângulo B, né? Esse B com chapéu é o ângulo lá em graus, se fosse 30 graus, 45 graus, tá? Isso é o cateto oposto, o cateto oposto não, é o cateto adjacente, perdão. O cosseno é o cateto adjacente, que é o x, né? Sobre a hipotenusa, que é o c. Então, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E aí eu posso isolar esse x aqui, né? Se eu quiser isolar o x, então o que eu faria? Eu pegaria o c e ia passar para o outro lado multiplicando. Então, o x é a mesma coisa que a medida do ângulo C vezes o cosseno de B. Agora eu vou voltar para a equação 3 aqui, ó, e vou trocar o x por C cosseno de B. Ó, vou substituir o x por C cosseno B. Então, eu tenho toda aquela equação B quadrado, A ao quadrado, C ao quadrado, 2AX. Quem que é o x? O x é o C cosseno de B. Esta última equação aqui, pessoal, B ao quadrado, A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC cosseno de B, é a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. E se eu olhar para o meu desenho, né, se eu olhar para a minha figura do triângulo, né, eu percebo que com um ângulo conhecido, né, que o B, chapéu, eu vou ter um ângulo, né, e duas medidas, eu consigo determinar a medida do lado oposto, vamos imaginar o ângulo, que é o Bzinho aqui, né? É claro que poderia também, a partir dessa equação, descobrir outras variáveis, mas os exemplos mais clássicos da literatura são para determinar o ângulo oposto, né? Que a gente vai ver alguns exemplos hoje. Pessoal, até aqui. Sim, não, ficou com alguma dúvida, já pergunta. Vamos ficar mais tranquilo nos exercícios, tá? Só antes dos exercícios, vamos tentar generalizar essa fórmula, né? Então, ó, que essa igualdade então é conhecida como a lei dos cossenos e ela é válida para qualquer triângulo. Né? Então, em todo triângulo, o quadrado na medida de um dos lados é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto das medidas desses dois lados pelo cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Né? Quando a gente escreve
em letras, às vezes parece que a escrita, dependendo do conteúdo, parece mais complicado se entender tudo isso, né? Se a pessoa lê só essa frase, parece mais complicado, né? Mas se você olha para essa equação, parece mais simples, né? Mas isso é a concepção de cada um de vocês. O que eu quero dizer é que, né, essa aqui é a escrita da fórmula, né? Que o quadrado da medida de um lado, A ao quadrado, é igual à soma dos outros quadrados. Então, B mais o C ao quadrado menos duas vezes o produto desses lados, do B e do C, né? E ainda multiplicado, né, pelo cosseno desse ângulo do primeiro ângulo. Esta equação, esse conjunto de equações, pessoal, você sempre vai escolher uma, né? O que está escrito aqui, o que é para o A ao quadrado uma fórmula, para o B ao quadrado outra fórmula e para o C ao quadrado outra fórmula. Num primeiro momento, fica mais fácil, parece a gente querer aplicar a fórmula de acordo com o lado que a gente tem, até para a gente se habituar, tá? Mas depois, com o tempo, você vai perceber que fica fácil adaptar na prática dos exercícios a fórmula para a questão, né? Que o lado que você quer descobrir, por exemplo, você quer descobrir o A ao quadrado, é o cosseno do A, e aqui dentro vai ser as outras duas letras, né? O B ao quadrado e o C ao quadrado, e o B e o C que multiplica por 2. E assim vai acontecer para as outras duas formas. Tá? Uma observação: a lei dos senos e dos cossenos, demonstradas para triângulos acutângulos, também é válida para triângulos obtusângulos e também para o triângulo retângulo. Tá? Vamos para um exemplo, então, pode ser? Que acho que vai ficar mais fácil entender. Qual que é a medida x indicada no triângulo do lado? Então, o que eu tenho que observar primeiro? Primeira pergunta que vocês têm que se fazer quando vai resolver um triângulo na trigonometria é: o principal conteúdo que vai resolver muitos triângulos é aplicar seno, cosseno e tangente, tá? Que a gente aprendeu na primeira aula. A pergunta é: por que eu não posso aplicar seno, cosseno e tangente como conteúdo, aqui uma razão trigonométrica, nesse triângulo? Exatamente, Jackson. Isso mesmo. Ó, Jackson colocou, porque ele não é um triângulo retângulo. Isso mesmo. A Cauana também disse, ele não é um triângulo retângulo. Exatamente. O Alisson completou que não tem um ângulo de, né? O que significa um triângulo retângulo? Que ele não tem um ângulo de 90 graus, né? Não tem um ângulo aqui de 90 graus, né? Não tem o quadradinho, o ângulo reto, então não são válidas tanto seno, cosseno e tangente. Aí a gente poderia pensar assim, então, poderia aplicar a lei dos senos que a gente aprendeu na aula passada. Então, na aula passada, quando a gente estudou a lei dos senos, eu tinha que o seno de um ângulo sobre outra medida era o ângulo de um lado sobre o outro. Eu só tenho um ângulo, né? Eu só tenho 60 graus. Então, isso também é uma característica que não vou conseguir aplicar a lei dos senos aqui, porque eu não vou descobrir, não tem como eu descobrir esses dois lados, né? Só sei que a soma desses dois com o 60 dá 180, mas não vejo como descobrir num primeiro momento olhando para esse desenho. Então surge para nós essa ideia das leis dos cossenos que a gente estudou. Então, o que vai caracterizar a lei dos cossenos para a gente aplicar? Tem um ângulo, tem duas medidas dadas e eu vou descobrir a outra medida que é o x. Se eu olhar em termos de fórmula, né, o que a gente pode enxergar? Que o b ao quadrado é igual à medida do a ao quadrado mais o c ao quadrado, duas vezes o a vezes o c vezes o cosseno do b. É tipo a gente voltar nessa fórmula aqui, ó. B ao quadrado, a ao quadrado. Vou escrever talvez aqui em cima essa fórmula para vocês tentar enxergar. Ó, b ao quadrado é igual ao quadrado mais c ao quadrado, duas vezes ac, cosseno, para uns pontinhos de vezes, cosseno do b. Então, quem é o b?
ao quadrado é quem eu vou descobrir, é o x. Tá aqui. Vou pegar o lápis. Quem é que é o A? O A é o que está na frente do A grande, ó. Vamos trocar de cor aqui. O A é o que está aqui na frente, ó. 10. E quem que sobrou? O C. Quem que está na frente do C? 6. O 2 é o da fórmula. O A a gente já sabe que é 10. O B a gente sabe que é 6. Vezes o cosseno de 60 graus, que é o cosseno do ângulo. Então, para resolver esta equação, eu vou substituir o cosseno de 60 graus, né? Que ele vale 1/2, né? Que é o cosseno de 1/2 a gente tira lá na calculadora, ou olha na tabelinha. Isso aqui é bom olhar na tabelinha, 1/2. Então, meu x ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, 100. 6 vezes 6, 36. 2 vezes 10 vezes 6. 10 vezes 6, 60. Vezes 2, 120. Vezes o valor do ângulo, 1/2. Cuida aqui que na matemática a gente primeiro resolve a operação da multiplicação, né? Não vai somar aqui e depois fazer vezes que está errado, né? Então tem que ter esse cuidado na ordem da lei dos cossenos, que primeiro a gente resolve todo esse lado que tem o produto, né? Para depois somar. Então vou permanecer aqui 60 vezes 1/2, 120 vezes 1/2, esse é 120 por 2, que vai dar 60. Agora sim eu posso somar 100 mais 36 menos 60. Então, 100 mais 36 menos 60, 76. Então, para tirar, resolver o x ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada do outro lado, né? Então, tirando a raiz quadrada de 76, eu vou ter, fatorando isso aqui, né? Se eu quisesse usar na calculadora, ia achar um número com vírgula, né? Mas se eu quiser fatorar e deixar em raiz, tem que pegar o 76 e começar a dividir por 2. Faz para mim lá para nós fatorar 76 por 2. Trinta e 38 dá por 2 também, né? 19. E 19 dá por 19. E resta 1. Então, quando eu coloco isso na raiz quadrada, né? Lembra que a gente vai ficar com 2 ao quadrado vezes 19. O 2 sai para fora. Por isso que a gente fica com x igual a 2 raiz quadrada de 19. Centímetros, né? Se a gente quisesse só para a gente, a título de curiosidade, saber quanto que equivale isso em decimal, né? Se tirar na calculadora, dá 8 ponto... Não precisa resolver na calculadora, tá, pessoal? Mas só para vocês terem uma noção, então isso daria 8,71. Né? Então, se aqui mede 10, esse 6, então tem sentido aqui dar 8 e pouquinho, né? Quase 9. Perguntas, pessoal, sobre esse exemplo? Dúvidas? Ok? Vamos resolver mais um, então? O desenho ao lado representa 3 ruas que se cruzam, duas a duas, nos pontos A, B e C. De acordo com o desenho e considerando o cosseno de 45 igual a 0,71, qual é o comprimento da avenida representado pelo segmento AC? Então, quanto que vale a medida do A até C? Ó? Então, o A até C, vamos chamar de X. Vamos botar aqui que isso aqui é o meu X.
Esse é o x. Vamos à mesma relação, ó. O b ao quadrado, né, vai ser a mesma fórmula de antes, tá? Vamos botar a fórmula aqui. Vou botar a fórmula lá em cima. B ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais o C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o C vezes o cosseno do B. Então, nós vamos descobrir a medida do x, então vai ficar x ao quadrado. A medida do lado B, vamos trocar de cor aqui. A medida do lado A, 40. Está aqui o A, ó. Então, 40 ao quadrado, depois vai ficar 2 vezes o A de novo. E a medida do ângulo, desculpa, do C, 75. Então, 75 ao quadrado, 2 vezes o A, vezes 75. E ainda dizia no problema que o cosseno de 45 era para usar 0,71. Então, vou usar 0,71. Então, 40 ao quadrado, 1.600. 75 ao quadrado, 5.625. 2 vezes 40 vezes 75 vezes 0,71, 4.260. Agora vamos somar. 1.600 mais esse menos esse, 2.965. Quero descobrir o x, então vou tirar a raiz quadrada de 2.965. Nesse caso, como ele já deu o cosseno aproximado aqui, ele quer saber isso aqui, o comprimento, né? Poderia perguntar qual é o comprimento em metros, né? Então, é interessante a gente tirar na calculadora, nesse caso, para ter uma medida aí aproximada de metros. Então, essa avenida vai ter 54,5 metros. Dúvidas, perguntas, pessoal? Quando vocês não falam nada ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, que ele não consegue nem fazer a pergunta, né? Vou esperar que seja tudo, mas podem perguntar, pessoal, se precisar explicar de novo. Na hora dos exercícios que vem bastante as dúvidas. Tá bom, Cauê. Vamos fazer mais um exemplo, então. Ó. Um engenheiro quer construir um túnel entre os pontos A e B, né? Então, tem aqui uma representação, tem um morro, e ele quer fazer um túnel aqui entre os pontos A e B. Onde se localiza um morro? Então, do ponto C, ele visualiza os pontos A e B, né? E obtém os valores dos comprimentos, onde o AC mede 260 metros e o lado BC mede 420 metros. E o ângulo C, 52 graus. A pergunta é qual será o comprimento desse túnel A até B. Então, esse túnel A até B eu poderia chamar aqui com certeza de um lado X, que eu quero descobrir. Né? Então, foi dado que o cosseno de 52 graus é para usar 0,62 como uma aproximação. Então, eu posso aplicar aqui a fórmula, né? Que esse quadrado, o A até o B, essa medida ao quadrado é igual à medida desse lado ao quadrado, mais a medida deste lado ao quadrado, menos 2 vezes a medida do AC pelo BC, vezes o cosseno deste ângulo. Então, agora a gente vai substituir. Então, o AB aqui eu poderia ter colocado X, ou deixar a mesma escrita, AB. Um lado mede 260, tá aqui. O outro lado vai medir 420, tá aqui. 2 vezes a medida do 260 pelos 420. E ainda foi dito que o cosseno de 52, né?
era para usar 0,62. Então, tirando o cosseno de 52, 0,62. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar que eu resolvo esses quadrados e depois eu resolvo todo esse lado aqui, tá? Lembra só desse cuidado que tem que ter na lei dos cossenos. 260 ao quadrado, mais 420 ao quadrado, 2 vezes 260 vezes 420 vezes 0,62 tem esse número. Então, fazendo essa soma, eu vou encontrar aqui, então, 108.592, né? Então, se eu tirar aqui a raiz quadrada dos dois lados, né, eu vou ter o AB, e aqui eu tirando a raiz quadrada, então eu cheguei que esta medida é de 329 metros, 5, né, 329,5 metros. Então, esse exercício foi resolvido aqui usando a simbologia do AB, do AC, né? Poderia ser trocado isso aqui pela fórmula do lado C, tá? Vamos fazer só esse exercício rapidinho aqui para vocês talvez enxergar isso aqui que é a mesma coisa, né? Se eu quero descobrir o lado C, vai ficar C ao quadrado igual a medida do lado... Deixa eu ver qual que foi pegado aqui, do B ao quadrado, mais a medida do A ao quadrado, menos 2 vezes a medida do B vezes o A, vezes o cosseno do C. Então, pessoal, é só a gente adaptar a fórmula, né, para cada triângulo. Vamos. Perguntas na 3? Muito bem. Então, pessoal, a partir de agora, vocês vão trabalhar na resolução dos exercícios, né, da lista 3, que está lá no SIGA. Deixa aqui um pensamento. E aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir que todos, quem ainda não colocou ali no chat um bom dia, um oi, coloca aí para ficar registrado na gravação já a participação de vocês. E aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, antes de você sair, eu quero abrir o Khan lá e mostrar quem não está fazendo. Por que não está fazendo, ou se alguém está fazendo e não está aparecendo, para a gente já descobrir isso, para depois não dar problema lá nas notas finais, tá? E aí vamos dividir o segundo momento em outras duas partes. Então agora eu vou falar do Khan, vai ter recomendações hoje do Khan também, e depois vai ficar as dúvidas, então, que podemos dividir primeiro as dúvidas da outra aula e depois as dúvidas da aula de hoje, né? Ou se vocês querem começar a treinar um pouquinho da aula de hoje, depois tirar as dúvidas da aula passada, isso também é negociável, vocês podem escolher como que fica melhor para vocês, tá? Então, agora eu vou olhar para o Khan para vocês dar uma situada aí quem está fazendo, né? E se está dando, se tem alguma dúvida, algum probleminha. Deixa eu vou compartilhar aqui a minha guia. Alguém me responde em áudio se está visualizando? Compartilhamento? Sim. Tá, obrigado. Então, ó, o Alisson, tudo ok aqui, tudo 100% visualizado. Amanda não fez nenhuma atividade ainda, Amanda, no Khan. E aí vocês já podem ir escrevendo lá se alguém fez o que não está aparecendo, ou se não fez mesmo, tem que fazer. Dá para fazer as atrasadas. O Augusto fez uma, mas aqui não fez as outras da aula passada. O Daniel fez da primeira aula, mas não fez as outras.
O Denian não fez nenhuma. Só vale a partir daqui, tá? Desse lado aqui. As outras é do ano passado. Fernando, tudo certo, 100%. Parabéns pro Fernando. O Gabriel fez quase tudo, não fez atividade do praticar. A Gabriele não fez nenhuma. Jackson, falta fazer uma do praticar da aula passada. Jordan, tudo ok. A Jordana não fez nenhuma. Jordano não fez nenhuma. João não fez nenhuma. A Luane, parabéns, tudo certo. A Cauana, falta o praticar da aula passada. Leonardo Matos, tudo certo. Barros, Leonardo Barros não fez. Leonardo Miller, só da aula, falta todas da aula passada. Leonardo Winter não fez nenhuma. Luiz fez só da primeira aula, faltas da aula passada. Luan não fez nenhuma. Marco fez da primeira aula, da aula passada tá aberto. Matheus não fez nenhuma. Samara, tudo ok, 100%. Parabéns para Samara, para Samuel, para Vinícius. Vitor começou a fazer da primeira aula e não terminou, tem a metade, então tem que fazer. E da aula passada falta. E o Wagner e Irua não fizeram. Só um panorama geral, tá, pessoal? Hoje, então, eu vou recomendar mais atividades. Vamos ver. A Cauana. Tá, o Augusto tinha colocado que não tinha feito ainda, tá? Então tenta fazer. Cauana, vamos. Deixa eu abrir o teu caso aqui. É o praticar. Verifica quando tu fez, então. Ou se tu fez pelo celular. Não tem problema fazer pelo celular. Mas tu tem que logar com o mesmo e-mail que tu se cadastrou. Tá? Às vezes acontece que se não tá logado, dele não aparece para mim. Então tenta fazer de novo ela. Fazer esse favor. E aí fica o panorama para os demais colegas aí. Isso, ótimo, tá? Então daqui a um pouquinho eu já vou recomendar. Pessoal, as dúvidas das listas, vocês querem começar com qual? O que vocês acham? Querem começar da aula passada, ver se ficam as dúvidas da lista 2 e depois para a aula de hoje? Da aula passada, certo. Eu vou compartilhar aqui a lista. Dois, e daí a gente vai ver as dúvidas que vocês têm em qual questão. Deixa eu carregar aqui a apresentação. Então, temos aqui a lista 2 da aula passada. E aí vocês têm que me dizer qual que é o número que não fechou, o que não deu certo, qual que ficaram com dúvida.
Deixa eu ver na parte assim, eu queria achar o x, por exemplo, ia fazer o cálculo e achava o y e não o x. E quando eu ia calcular o y, eu achava o x. Tá, Cauã. Na verdade, isso é bem mais tranquilo de você identificar isso, tá? Ó, por exemplo, se você olhar para esse desenho aqui, a número um, se você tem o lado aqui que você quer descobrir o x, né? Se você quer descobrir o x e tu tem esse ângulo, né? Quando você coloca o x na questão, né, você vai trabalhar, por exemplo, o seno do 45 sobre o x, que é igual ao seno do 30 sobre esse, vai achar o x, né? Vamos ver uma que tivesse o x e o y, por exemplo. Acho que nós mais adiante aqui tem o x e o y. Ah, por exemplo, essa aqui, né? Tinha que achar essa. Então, bastava você colocar no teu desenho. Acho que fazendo o desenho ficava mais fácil de você identificar. Você botou o X aqui, o Y aqui. Quando você trabalha com quando você monta a equação, né, e olhando para a partir do desenho, o que pode acontecer é talvez em alguma resposta lá, tá, eu ter usado uma letra e ter usado outra, tá, Cauã? Isso também pode. Daí tem que tentar adaptar, ver se fechou certinho, né? Vamos olhar aqui para o Fernando pediu a 4. Vamos voltar lá para 4. Tá bom, Marcos, sem problema. Vamos começar com o Fernando que tem dúvida na 4. Não fechou. Ó. Qual é o valor de x, né, no triângulo da figura abaixo? Né? Então, o x, para mim começar a trabalhar com o x, vai precisar do ângulo oposto ao ângulo x, né, Fernando? Então, aqui eu tenho que descobrir quanto mede esse ângulo aqui. Então, este ângulo aqui vai medir quanto? Ó, o Vinícius já colocou 60 graus, né? Por que vai medir 60 graus, né? Ele mede 60, né? Porque a soma dos ângulos internos é 180. Então, 75 mais 45 diminui de 180 a 60 graus. Então, com isso, a gente pode escrever agora a relação que o seno de 60 graus sobre o x é igual ao seno do 45 sobre o 5 raiz de 2. Agora, o que a gente tem que fazer? Qual é o valor do seno de 60 graus? Olhem lá na tabelinha, no início da tabelinha, foi dado na aula. Vou tentar escrever à mão. Vou fazer aqui desse lado para ter mais espaço. Quanto é o seno de 60? Ah, o Fernando já achou, ó, pegou o 75. Se você usar o 75, o Fernando, tu vai achar esse lado aqui, né? Um meio, vocês não têm a tabelinha bem em cima da lista, que vocês não estão com a lista aberta, ó. Vou pegar aqui, ó. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ó. E depois eu vou precisar do 45, raiz de 2 sobre 2. Então, é raiz de 3 sobre 2. Vamos pegar aqui. Então, raiz de 3 sobre 2, tudo sobre x. 45, então, é raiz de 2 sobre 2, tudo sobre 5 raiz de 2. Dá para multiplicar cruzado, né? Então, eu vou ter aqui desse lado
x vezes raiz de 2 sobre 2. E deste lado eu tenho raiz de 3 sobre 2 vezes 5 raiz de 2. O que eu posso fazer agora? Eu tenho 2 embaixo. Tenho o produto, eu posso cortar. Eu tenho aqui, ó, uma raiz de 2 e outra raiz de 2, né? Se eu passar uma raiz de 2 dividindo pela outra raiz, também vai simplificar. Então, sobrou tudo aqui, ó, que o meu x é 5 vezes a raiz de 3. Que não pode multiplicar, né? Está resolvida, então, a questão 4. 5 raiz de 3. Fernando, beleza? Tu tinha confundido aqui pegado 75, né? Então, se tu trabalhasse com o 75, tu ia descobrir essa outra medida aqui, tá? Por exemplo, se tu chamasse isso aqui de y, né? Beleza. Pessoal, vou pegar uma água, vão escrevendo ali se tem qual é a próxima que vocês ficaram com dúvida ou que não fechou, que eu ajudo vocês. Beleza, Vinícius. Vamos ver então as 6, 8 e 9. A 6 é o do probleminha, né? Então, a figura representa as anotações dos dados de um topógrafo. Registrou para calcular a distância dos pontos A e B até um barco ancorado ali no mar, no ponto I. Então, calcular a distância desse barco do ponto A até o ponto B, né, usando, né, essas informações. O que a gente pode fazer aqui para aplicar isso? Posso chamar aqui, ó, de x e de y. Então, para mim aplicar a lei dos sinos aqui, ocupar esses 37 que é a medida, eu tenho que descobrir este ângulo aqui, né? Quanto que vale este ângulo? Setenta, isso aí, Vinícius, né? 70 graus. Eu tenho que somar 48 com 62, né? Diminuir 180. E agora a gente aplica, então, o seno. Então, se eu quiser descobrir, por exemplo, o x primeiro, né? Vamos achar o x primeiro. Então, você colocaria o seno de 62 sobre a medida x.
que é igual ao seno de 70 sobre os 37,6. Então, eu vou continuar aqui. Agora, quem que é o seno do 62? Foi dito para usar 0,88. Então, vamos usar 0,88. Aqui, igual o seno de 70, 0,94. Aqui eu tenho o meu x. E aqui eu tenho 37,6. Então, nesse momento, eu tenho que multiplicar cruzado, né? Ó, x vezes 0,94, então vou ficar com 0,94x igual a 0,88 vezes 37,6. Então, já multiplica aqui para mim, Vinícius, 0,88 com 37,6. 33,088. Agora, para finalizar aqui, você achar o x, o que eu tenho que fazer? Dividir o 33,088 por 0,94. Então, só divide isso por 0,94. 35,02. Muito bem, Vinícius. Então, com isso, você achou a medida x. Agora, vamos trocar de cor aqui e vamos achar o y, né? Então, se eu quiser trabalhar com achar o y, vamos pegar para achar o y o seno de 48 sobre a medida do y. E aqui eu posso usar o próprio 70, né? Seno de 70 sobre 37,6. No lugar do seno de 48, tu vai colocar 0,74, que é a medida do y. Do outro lado, o seno de 70, 0,94. 37,6. Então é só multiplicar cruzado. 0,94y igual, multiplica aí para mim 0,74, né, vezes 37,6. R$ 27,824. Agora já pega esse resultado aí e divide por 0,94 para a gente achar o y. 29,70. Muito bem, Vinícius. Tudo bem? A questão 6. Pessoal, os outros conseguiram. Quem não tinha conseguido, quem tinha fechado também tinha dado certo. Ajudo sim, Cauana, da lista 3, sim. Vamos só terminar esse aqui, daí a gente já vai para lá. Ok, Vinícius, a 6, então vamos para a 8. Pessoal, se alguém está escutando a explicação, né, e ficou com alguma dúvida, já aproveita e pergunta, né?
Vamos ver essa aqui. Diz assim, qual que é o valor do BC? Vamos chamar aqui de X. E o valor do AC. Vamos chamar o AC de Y. Agora, para mim descobrir o X, né, eu preciso saber este ângulo aqui de cima, né? Qual que é este ângulo lá de cima? Tá, Luiz, tudo bem. A gravação das aulas sempre eu coloco no Siga, tá? Aonde tu abaixa o conteúdo da aula, sempre abaixo do conteúdo eu coloco ela, tá? Por exemplo, aula 1, aí tem o vídeo da aula 1. Geralmente eu posto, Luiz, no outro dia, tá? Então, geralmente amanhã cedo vai estar lá. É só quando eu não faço isso é por causa da plataforma da webconferência, que às vezes dá uma atrasada, né? Na semana passada atrasou, eles liberaram a gravação só na sexta. Então, isso eu dependo deles, tá? Mas daí quando é para ser automático, mas quando tem muitas pessoas usando, às vezes dá umas travadas, né? Uma demorada, mas senão no outro dia tá no ciclo. 105 graus, muito bem, Vinícius. Então, nós vamos resolver essa questão. Então, se eu pegar o seno do 105 sobre o x, é igual. Agora aqui eu posso pegar o seno do 30, né? Sim, Fernando, podemos depois ver a 10 também, se não fechou para ti, se está com dúvida. Seno de 30 sobre 12. Seno de 105 a gente tinha que era para usar 0,966. Então, aqui está meu x. O seno de 30 é 1/2, né? Vamos usar 0,5, então. Aqui sobre 12. Vamos multiplicar cruzado. 0,5x igual 12 vezes 0,966. 11,592. E agora é só dividir isso por 0,5. 11,092 dividido por 0,5. Dá para nós arredondar como 23,18, né? Vinícius, tu conseguiu localizar onde que tu estava errando ou o que que tu não estava conseguindo? Que isso é importante, né, na resolução, tentar enxergar onde que tá, onde tu estava indo, o que que estava falhando. Ah, por isso tu não estava seguindo, porque estava dando convírtico lá, tá? Tu esperava todos bonitinho, com raiz e tal. Entendi, entendi. Tranquilo. Sim, Alisson, depois dá para nós ver também. A Cauana já conseguiu. Tá, beleza. Podemos ver a seta sim, Alisson. Vamos terminar isso aqui, então. Então, se eu tenho agora que eu quero descobrir o y, né? Então, basta eu pegar o seno de 45 graus sobre o y. Isso vai ser igual ao... Posso usar o seno do 30 sobre 12.
Nesse caso aqui, se eu usar o 45, eu posso, como a analista dizia para usar as raízes, né? Provavelmente a resposta vai estar com raiz. Então, eu posso colocar aqui como raiz de 2 sobre 2, né? Tudo isso sobre o meu y. E o seno de 30 eu posso colocar aqui também como 1/2, tudo sobre 12. Né? Então, quando eu multiplico o cruzado, eu vou ter 1/2 aqui, meu y, igual a 12 vezes a raiz de 2 sobre 2. Né? Opa, deixa eu voltar. Deixa eu colocar meu note carregar. Raiz de 2 sobre 2. Então, eu posso cortar aqui, trocar até de cor, meio com meio, e o meu y, então, fica 12 raiz de 2. Então, terminemos a questão 8. E aí a gente vai... Deixa eu só seguir a ordem aqui. O Vinícius ainda tinha pedido a 9 também, né? Depois... Cauana, não tô com a lista aberta, mas com certeza tu pode, tá? Pode colocar, nomear, assim, se tu tem um desenho e quer chamar eles de A, B e C, pode. Se facilita para ti, pode sim. Deixa eu ver, então, primeiro a 9 aqui. Nove também é parecida. Quem que estava me perguntando essa? Era o Vinícius, era por causa dos números quebrados. Tu acha que esse também que tu não fez essa por causa disso, Vinícius? Vai tentar fazer essa. Ótimo. Então eu vou deixar essa para te tentar. E qualquer coisa, né? No final da aula tu pode chamar ou na semana que vem também. Aí, deixa eu ver que alguém perguntou uma pergunta da 10. Fernando pediu a 10 e depois o Alisson a 7, isso? 10 e 7. Tá bem, Cauana. Qualquer dúvida pode postar lá no fórum, tá? Certo, obrigado pela participação. Até mais. A 10, ó. 10, deixa eu ver. Quem que perguntou a 10? Tá, Fernando, tá aí. Não, só para ter certeza que eu vou explicar para quem perguntou que não saiu da chamada. Muito bem, Fernando. 10. Ó. Um barco de pescadores localizado no ponto A emite um sinal de socorro que é recebido por dois radioamadores, B e C, distantes entre si 70 quilômetros. Sabendo que os ângulos B e C medem respectivamente 64 e 50 graus, determine qual radioamador se encontra mais próximo do barco A e qual que é essa distância. Então, aqui é mesmo, ó, aqui tem B e C, né? Eu poderia chamar X e Y, vamos deixar as medidas B e C, né? E aí eu preciso completar o ângulo lá em cima, Fernando, ó. Um ângulo mede 50, o outro 64. Quanto que vai medir esse ângulo lá de cima?
Lembra como é que faz para descobrir esse ângulo lá de cima? Então, quantos graus é? 66, muito bem, Fernando. Isso, 66, isso aí. Soma tudo e diminui de 180, né? 180 menos 64 menos 50. Perfeito. Agora vamos descobrir, então. Vamos pegar, então, o seno de 66. Ou vamos descobrir qual primeiro? Vamos descobrir o B primeiro. Então, se eu pegar o B, vamos pegar aqui o seno de 64. Está sobre o B. Isso é igual ao seno do 66, pode ser, né? Está sobre 70. Então, o seno de 64, a gente usa 0,90, foi dito para a gente usar. Esse é o B que você vai descobrir. E a medida do seno do 66 é 0,91 sobre 70. Então, eu vou ter multiplicar cruzado 0,91B igual a 0,90 vezes 70. Me ajuda aí, Fernando. 0,90 vezes 70. 63. Muito bem. Quando já fica com esse 63 aí e divide ele por 0,91. Pega ele e divide por 0,91. 0 ponto, não, né? Tem que dar um tamanho grande, ó, Fernando. Pega o 63 e divide ele por 0,91. Faz de novo lá. Tem que dar alguma coisa perto de 70. Ah, você digitou alguma coisa errada na calculadora, né? Agora eu teu botou 0,69. É 69,2, né? 23. Confere lá, Fernando. 69,23. Vinícius estava digitando, é isso, Vinícius? Achou o erro, Fernando? Acho que é a vírgula, né? Provavelmente tu digitou alguma coisa errada aí na calculadora, ou o ponto ou a vírgula, né? Tá? Então confere isso aí para te não ver o que tu fez. Tenta, na hora de copiar, né? Vai refazendo essas contas na calculadora para te identificar o que errou, né? Mas testou de novo, digitou de novo ali o 63 por 0,91 e deu certo agora? Não, digita aí qualquer coisa, a gente te ajuda. E para descobrir o lado C, a gente vai pegar o seno do 50, que está sobre a medida C, que é igual ao seno do 66 sobre o 70, né? Então, o seno de 50, 0,77 sobre C,
Seno de 66, 0,91. E aqui 70. 76, 0,76, Fernando. É o que isso? Da próxima? Zero 77 vezes 70? Não. Esse valor. O que é esse 76, 0,76, Fernando? E agora se eu fizer 0,77 vezes 70... Ah, já é, mas é a resposta, né? Não, deixa eu ver, 50, eu achei que 53,90. Ah, já é a resposta disso dividido por 0,91? 59 eu achei aqui. Eu cheguei em 59,23. O Vinícius está fazendo junto ou já fez? É isso, Vinícius? E daí vamos tentar se achar aí, Fernando, onde você perdeu. Se eu multiplicar aqui, ó, vamos dar uma revisada. O seno de 50, 0,77, 166, 0,91 está sobre 70 e 150 sobre o C. Multiplica cruzado, 70 vezes... Ó, Fernando, faz aí na calculadora. 70 vezes 0,77. Essa é a primeira conta que tem que fazer, ó. Deu 53,90. E daí eu vou dividir por 0,91. 59,23. O Vinícius achou 59,23. Muito bem. Conseguiu se achar, Fernando? Beleza, beleza. Tudo bem, Samara. Obrigado pela participação. Boa semana. Resolve lá as questões também, tá? Aí qualquer dúvida pode postar lá no fórum do Cigarro. Bom, terminamos a 10. O Alisson tinha pedido a 7. Confere, Alisson, é isso? Mesmo esquema, ó, Alisson, tem que descobrir um X. Vamos chamar aqui de X. Vamos botar outra cor aqui. Então, azul. Vamos chamar esse aqui de X, esse aqui de Y. Primeiro trabalho, Alisson, é descobrir quanto mede... Ah, só um pouquinho, acho que eu não terminei de... a resposta da última, né? A 10 ainda perguntava qual distância está... Qual radioamador está mais perto do barco, então? O B está mais perto ou o C que está mais perto? Muito bem, Vinícius. É o B que está mais perto, porque a medida do lado C que é 59. Bom até era botar as medidas aqui, né? Bem fácil de confundir essa resposta final, né, pessoal? Ó, que o B, eu estou falando, né, o radioamador B grande tá esse aqui, né? E ele tá, quem que dá a medida é a medida do C, né? Então, se você colocar aqui o 59 e aqui o 69, fica bem fácil de descobrir que realmente é o B que está mais perto.
Muito bem, Vi. Bom, vamos voltar lá para 7 e continuar essa aqui, a 7. Então, Alisson, a primeira pergunta que tem que fazer é quanto mede o ângulo lá do fogo? R$ 59, isso mesmo. Como é que tu chega no 59? Fazendo 65 mais 56, diminuindo de 180, né? Então, nós temos que o seno de... Vamos descobrir o x primeiro? 56 está para x. Assim como o seno de 59 está para 10. Então, o seno de 56 é para usar 0,83. E o seno de 59 é para usar 0,86. Só multiplicar cruzado, ó. 0,86 está para x. 10 vezes 0,83 é 8,3. Então, só divide para mim 8,3 por 0,86, Sérgio. 8,3 dividido por 0,86. Muito bem, 9,65. E agora a gente resolve o y. Então, para resolver o y, tu vai pegar o seno do 65, que está sobre o y, e vamos usar o mesmo. Então, 59 estava para 10. Então, o seno de 65 é 0,91, que está para y, e o seno de 59 é 0,86, que está para 10. Então, resolvendo isso, eu vou ter 0,86y, que é igual a 9,1. Então, divide para mim 9,1 por 0,86. Dez 10,58. Isso aí, Alisson, muito bem. Conseguiu identificar qual que era a tua dúvida, onde que tu tinha errado, ou o que tu não tinha conseguido? Muito bem, Alisson. Então, acho que deu da lista 2, né? Alguma dúvida, alguma questão, pessoal, da lista da aula de hoje? Nem deu tempo ainda de começarem a fazer, ou se alguém já começou e tem dúvidas, podemos tirar as dúvidas da aula de hoje.
Número um da outra lista. Eu não resolvi a um, Luiz. Foram as questões que os colegas foram pedindo aleatórias. Aí eu tenho. Eu posso voltar e ver se tu tem alguma que tu não, que tu queira tirar foto das que eu comentei, eu posso voltar na lista. Certo, Vinícius. Obrigado pela participação aí, tá? Aí pode trabalhar na 13 e qualquer dúvida também pode postar no fórum, né, que eu vou ajudando durante a semana. Muito bem. Show, até mais. Boa semana, pessoal. Então tá. Obrigado então pela participação de todos. Eu vou recomendar agora as do CAN também, tá, gente? Boa semana para vocês. Obrigado. E aí, dúvidas vão postando lá no fórum, né? Lembram de fazer essas atividades, né, que eu vou cobrar para ser entregue lá no antes da prova. Certo. Um abraço, pessoal. Até mais.